Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Mendes aqui, Descomplicando a Cirurgia Plástica. Hoje falaremos de um tema muito corriqueiro na nossa prática diária, que é a abdominoplastia, as diferenças entre mini abdômen, abdômen clássico, abdômen com lipo, lipo HD, abdômen pós-bariátrico, em cicatriz superior, vertical e horizontal, que é o que nós chamamos de âncora, e a dermolipectomia em cinturão. Então fica com a gente, vamos esclarecer muitas dúvidas. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre as cirurgias plásticas abdominais. Mas antes da gente começar, assina a notificação, entra no nosso site, acompanhe as nossas postagens, que sempre tem alguma coisa nova, tá bom? Então, a cirurgia plástica abdominal ela é muito antiga. Ela foi feita no início para corrigir deformidades, pacientes que tinham muito excesso de pele, infecções corriqueiras e não conseguiam até caminhar. Essa cirurgia evoluiu para a cirurgia que nós conhecemos hoje como cirurgia estética também. Então, a dermolipectomia abdominal, a abdominoplastia clássica, ela serve para problemas reparadores e estéticos concomitantemente, quando eles têm essa associação ou não. Em que se difere? A abdominoplastia, normalmente a sua cicatriz é de uma crista ilíaca ou outra, tá? E com isso a gente tem uma exposição ampla dos tecidos em cima do músculo e nós confeccionamos um túnel até próximo ao externo. Confeccionado esse túnel, nós fazemos a associação de pontos, aplicatura, e nós aproximamos esse músculo. Então nós corrigimos um problema chamado diástase muscular. Além disso, nós fazemos uma recolocação da pele na cicatriz umbilical. Então o umbigo ele não é retirado na abdominoplastia, ele fica na sua mesma posição, nós apenas abaixamos ele e suturamos ele mais próximo ao músculo. A técnica que eu faço, que eu gosto mais, é que eu levo a pele para esse umbigo que está profundo. Alguns colegas não fazem essa aderência do umbigo no plano profundo e preferem suturar na pele. Eu acho que dessa forma nós escondemos melhor essa cicatriz. Retiramos a pele que fica abaixo do umbigo e avançamos essa pele toda em bloco para suturar lá embaixo. A mini abdominoplastia, ela se difere com uma cicatriz um pouco menor, então ela é um pouco mais próxima da linha central, então ela é menor que a cicatriz da abdominoplastia clássica, e nela a gente faz algumas coisas diferentes. Então a gente não reposiciona o umbigo nesse primeiro momento e a gente não reimplanta ele na parede abdominal. Porém, diferente da abdominoplastia clássica, esse umbigo ele vai ser solto do músculo e a gente vai fazer um túnel, vai fazer essa aplicatura e aproximação dos músculos retos abdominais e esse umbigo ele vai ou descer sua posição, porque a gente vai ter que descer essa pele, ou ele vai voltar para sua posição original. Nesse caso que ele volta para a posição original, normalmente nem se faz a sua liberação e a aplicatura. Então a gente faz só a correção desse excesso de pele, que é muito pouco, tem que ser muito pouco, e a gente nem mexe no umbigo. Porém, quando se faz isso, normalmente tende a tracionar um pouco o umbigo na região inferior, criando o famoso umbigo triste. Por isso que eu costumo falar que pacientes que são candidatos à mini abdominoplastia são os pacientes que teoricamente não existem. São os pacientes que têm apenas flacidez e excesso de pele na região inferior do abdômen e não tem excesso superior. Esse paciente é quase impossível de aparecer. Então, eu tinha um chefe, na minha época da residência, chamado Dr. Hélio, Dr. Elínio pra gente, que ele me falava que ele nunca fez nenhum mini abdômen, porque as pacientes que ele fez um abdômen, ele forçou um pouco mais a pele, o resultado ficou mais bonito. Eu tenho que concordar com ele. Todos os pacientes de colegas, principalmente não plásticos, que eu vejo fazendo mini abdômen, como eles chamam de mini dermo, os resultados ficam mais pobres e se o paciente tivesse sido submetido a uma dermolipectomia abdominal clássica, ele tinha ficado com um resultado mais bonito. Então é meio que um mito você dizer que você está economizando cicatriz para dar um resultado igual, porque não vai ser igual. A dermolipectomia em cinturão, que é aquela que a gente começa no abdômen e faz um lifting glúteo. Ela é muito feita lá nos Estados Unidos para os pacientes pós-obesos, porém, ela tem alguns problemas. Tempo cirúrgico muito mais prolongado, não faz a correção da flacidez no sentido horizontal do andar superior do abdômen, ela faz correção de flacidez só no sentido vertical, e o pós-operatório vai deixar um pouco a desejar, por quê? Quando nós fazemos uma dermolipectomia abdominal, principalmente nos pacientes obesos, fazendo em âncora ou não, nós tracionamos muito essa pele para baixo e aí esse paciente tem que ficar um pouco curvado. Se você faz em cinturão, você não tem como curvar esse paciente. Se você curvar essa cicatriz posterior, ela vai sofrer.
E quando fazemos um lifting glúteo, nós orientamos o paciente a ficar o mais ereto possível. Como que você vai fazer isso com um paciente que fez uma abdominoplastia concomitante? É impossível. Então, uma das duas cicatrizes vai sofrer, um dos dois procedimentos cirúrgicos vai ficar suboperado. Nos pacientes pós-obesos, principalmente aqueles que têm muita flacidez de pele, tanto no sentido vertical quanto no horizontal, nós fazemos a cirurgia em âncora, onde nós retiramos pele no andar superior do abdômen verticalmente e no andar inferior, e tracionamos essa pele tanto para a região central do abdômen quanto para baixo. Isso melhora a flacidez, tanto do abdômen de um modo geral, quanto da flacidez dos flancos anteriormente. Então, quando esse paciente tem muita flacidez nos flancos, o ideal é que ela faça também uma dermolipectomia em âncora, porque a gente vai conseguir tracionar essa flacidez e remover parte dela na nossa cicatriz em âncora. Então, os pacientes que fazem bariátrica, que vem nos consultar posteriormente, elas têm, geralmente, 90% delas têm essa flacidez tanto no sentido superior inferior quanto no lateral. Então, elas são candidatas a dermolipectomia em âncora. As pacientes, principalmente de outros colegas que se recusam a fazer em âncora em alguns casos, porque a paciente não quer de jeito nenhum fazer, depois voltam com algumas queixas, nós já recebemos pacientes de colegas com queixas de ter sobrado flacidez e pele no andar superior do abdômen. É por isso que nós falamos com a paciente, e algumas pacientes que não querem fazer de forma nenhuma, elas assinam um termo dizendo que elas foram orientadas que a indicação é a dermolipectomia em âncora, mas elas sabem que vai ficar suboperado e mesmo assim elas não querem fazer a cicatriz vertical. Então elas estão cientes, graças a Deus, e a nossa boa orientação é uma quantidade muito pequena de pacientes. Tivemos praticamente só 3 pacientes até hoje nesse caso. E nós insistimos, você vai ficar suboperado, vai ficar com excesso de pele na região superior do abdômen e não vai ser retirado. Algumas pacientes acham que fazendo lipo vai resolver. Não vai, porque você tem uma pele sobrando e uma flacidez, vai até piorar o caso. Nesses casos, em casos muito bem específicos, nós podemos fazer um endolaser até mesmo no consultório, que vai retrair essa pele. Lógico que são pacientes que têm uma flacidez de excesso de pele muito mais restrito. Tá? Uma paciente que tem muita flacidez e muito excesso de pele, o endolaser ele vai ser um tiro fora, porque ele não vai conseguir remover esse excesso de pele. Ele melhora a flacidez até certo grau, mas não vai retirar esse excesso de pele. Fazemos também lipoabdominoplastia em HD. Como é que isso acontece? Nós lipoaspiramos as áreas que têm excesso, desenhamos essa paciente e podemos inclusive desenhar os ventres do músculo. Não fazemos como alguns colegas que fazem um desenho muito agressivo. Por quê? Toda paciente, depois de algum tempo, ela vai engordar um pouco. Se a paciente engorda com muita gordura nessas partes dos ventres, como alguns colegas fazem para deixar muito marcado, ela vai ficar com um abdômen alto, muito deforme, né? E vai ficar com muitas assimetrias, então fica muito feio quando ela engorda. O que nós fazemos? Nós fazemos a marcação desses sulcos, nós estressamos bem, mas essa paciente ela não vai ficar com sulcos e com ventre tão marcados quanto alguns colegas fazem. Isso acontece porque, ao longo prazo, se essa paciente engordar, ela vai ter uma diminuição desses sulcos, mas não vai ter uma deformidade do abdômen. Então, se ela treinar, se ela emagrecer, ela vai marcar muito bem esse abdômen, e se ela não emagrecer, ela não quiser perder essa gordura, ela até engordar, vai sumir um pouco esses desenhos, mas ela não vai ficar com o abdômen com aquele aspecto de quadriculado, sabe? Que fica muito esquisito e muito feio. Além disso, nessa paciente que a gente faz lipoabdominoplastia, nós temos alguns pontos que não são iguais da abdominoplastia clássica. Quando nós fazemos esse descolamento na lipoabdominoplastia, nós não podemos fazer descolamento além da área que nós vamos fazer a aplicatura. Por quê? Se nós fizermos isso, nós vamos traumatizar muito a vascularização da pele. E a lipoaspiração ela já vai causar um pouco de sangramento e um pouco de trauma nessa pele. Se nós descolamos muito, você vai diminuir a vascularização do andar superior do abdômen e com a atração você pode ter alguns problemas como necrose de pele. Então, às vezes eu explico para o paciente, nós vamos fazer uma lipoabdominoplastia, mas eu não vou poder secar seu abdômen. Por quê? Se eu fizer isso, você tem grande chance de ter problemas de necrose, de pele com retração, porque esse vaso ele vai fazer falta. Então, quando nós estamos no procedimento cirúrgico e nós aspiramos o retalho e vemos que ele começa a ficar com uma mudança de coloração, com um aspecto um pouquinho mais rosado, começando a querer ficar roxo, nós paramos ali para aspiração e avisamos para o paciente, olha, nosso limite é esse. Algumas pacientes dizem, doutor, por que o senhor não tirou mais pele? Eu falei, mais gordura, porque eu não poderia, senão você poderia sofrer alguns problemas no pós-operatório.
Pós-operatório de todas essas cirurgias, elas são parecidas, demandando cintas compressivas, meias compressivas nos primeiros dias para evitar trombose venosa profunda. Fazemos a profilaxia da trombose venosa profunda com enoxaparina. E a drenagem linfática é mandatória. Então eu falo assim, muito do resultado final vai do cuidado do paciente, em seguir as recomendações, e fazer as drenagens. Na realidade, não seria bem só uma drenagem linfática, seria uma linfoterapia. É bem diferente de uma drenagem linfática simples. Eu tento explicar isso para os pacientes. Alguns pacientes que não fazem com um profissional habilitado ou não fazem conosco aqui, mesmo nós orientando, já tiveram alguns problemas de hematoma, de edema persistente, de assimetrias, porque nem é toda paciente que está orientada, mesmo nós falamos isso, e saber que a diferença da nossa linfoterapia para outras drenagens é imensa. Às vezes elas fazem 20 sessões com a pessoa, vem aqui fazer uma sessão com nós e diz, olha, foi totalmente diferente. Então, pós-operatório também é muito importante para o teu resultado final, tá bom? Fique com a gente, continuem seguindo a gente, continuem assinando as nossas notificações e sempre vamos estar trazendo novidades para vocês e orientações, tá bom? Um abraço.